Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui num cenário novo, né? Tô aqui no outro consultório que eu atendo e aproveitei um tempinho livre aqui para gravar para vocês um vídeo respondendo perguntas e dúvidas que vocês me mandaram. Eu deixei uma publicação pré-fixada aqui no YouTube para vocês mandarem as suas dúvidas e também deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram para vocês enviando as suas perguntas. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui embaixo, me sigam por lá também, porque lá eu posto bastante coisa sobre a minha vida e vocês conseguem me acompanhar aí em tempo real. Então, me mandaram essas dúvidas, essas perguntas, eu vou estar respondendo hoje aqui. Bom, a primeira pergunta que me mandaram foi aqui no YouTube, da Carol Galvão. Como foi sua vida de recém-formada? Demorou para sair seu CRO? Depois de quanto tempo pós-formado você começou a trabalhar? Em relação ao CRO, eles, logo que você pega o seu diploma ou aquele número de declaração de formatura, você leva no CRO e daí eles, no mesmo dia, já sai um número provisório, tá? Com esse número provisório, você já pode começar a trabalhar, porém, se ainda não é seu número definitivo, então você não pode mandar fazer carimbo ainda, tá? Mas com esse número você já tá livre de fiscalização, pode começar a trabalhar e depois de mais ou menos, acho que foi de 15, 30 dias, chegou meu número definitivo do meu CRO, que é de Minas Gerais, e daí eu mandei fazer o carimbo. Eu comecei a trabalhar na outra semana depois que eu peguei esse número lá no conselho, né? Eu comecei a trabalhar nesse consultório que eu tô aqui hoje, então foi 2 semanas depois de ter colado o grau, né? Pegado aí meu CRO. E a minha vida de recém-formada, gente, foi igual a de todo mundo. No começo a gente tem muita insegurança, eu ficava com medo, assim, como de tratar os pacientes, como que eu ia lidar, assim, conversar, o que eu poderia falar, o que eu não poderia, mas, gente, é tudo tão natural que vai acontecendo, assim, e quando vê, você já tá fazendo como se você estivesse trabalhando com aquilo há anos. Bom, a segunda pergunta foi da Lívia Rocha. Quanto gastou no total para montar seu consultório? Lívia, tem um vídeo aqui no canal que eu respondi essa pergunta, coloquei detalhadamente, tá, quanto que eu gastei, mas foi aproximadamente, eu acho que 25 mil, mais ou menos isso. Você divide tratamento em quantas vezes? Lívia, vai depender, tá, do total que deu o tratamento. Tem alguns tratamentos que dão mais altos, aí eu consigo dividir para o paciente mais vezes. Lembrando que eu geralmente eu prefiro dividir no cartão, tá? Em casos que o paciente não tem cartão e eu preciso dividir o tratamento, então eu vou fazendo o tratamento conforme o pagamento, tá? E aí, conforme o paciente paga, eu vou realizando o serviço, né? Como você faz para captar novos pacientes? Eu trabalho muito pelo Instagram, também divulgo meu trabalho por lá, mas assim, como eu moro numa cidade pequena, o melhor marketing que a gente tem é de boca a boca mesmo, né? Então, a gente atende o paciente bem, o paciente gosta do seu trabalho e ele mesmo acaba indicando outras pessoas, novos pacientes. A Aline da Silva Bastos perguntou: você acha que carreira acadêmica, mestrado, doutorado, vale a pena? Bom, eu acho que vale a pena se você realmente gosta de lecionar, se você gosta de ensinar outras pessoas, se você tem facilidade nisso, eu acho que vale a pena sim. Porém, a gente só tem que ficar um pouco atenta à relação de carga horária. Tem algumas universidades que são odontologia no período noturno, então ali os professores têm a oportunidade de trabalhar em outras áreas, né, no seu próprio consultório, fora do período ali da aula, então é mais interessante, porque realmente as universidades não pagam muito para professores, não. Mesmo professores com doutorado, com mestrado, não é um valor muito alto, não. Então, às vezes, vale a pena realmente se você gostar e tiver também a oportunidade de trabalhar fora daquele ambiente. Porém, hoje em dia, cursos como pós-graduação, aperfeiçoamento, o professor, né, consegue ganhar muito mais que universidades. Então, se você for lecionar para pós-graduação, às vezes é mais interessante. A Maria Werneck, acho que é assim que fala o nome dela, ela colocou: atualmente, qual a sua média salarial? Bom, ela varia muito, né? Porque eu tenho meu consultório e cada mês entra um valor diferente, né? Lógico, tem uma média que a gente sabe mais ou menos aproximadamente
uma média de quanto vai ganhar já pelo tempo que eu tô com o consultório, né, aberto, mas ela varia muito, então eu não consigo falar assim, 6 mil, 7 mil, não tem como eu falar certinho pra vocês quanto que porque varia muito. O Lacer Davi, lá do Instagram, eu acho que é assim que pronuncia, ele perguntou os valores da especialização de endo. Na minha especialização eu paguei R$1.000, tá? Em 24 meses. Então saiu aí R$24.000, né? Uma especialização de endo. Tirando os materiais, né? Que no caso lá, todos os materiais a gente tem que levar, né? Incluindo o motor e o localizador apical também, que é interessante você ter. É lógico que lá no curso eles têm alguns disponíveis para você utilizar lá no período da clínica, mas é interessante você ter se você realmente quer exercer ali a endodontia. A Jenny Oliveira 1 perguntou: se privou de muita coisa para estudar no período da facul? Sim, gente. Eu nunca fui uma pessoa que ia muito em festas, muitos em churrascos, que saía para balada, nunca fui. Mas realmente eu me privava em relação de realmente sair, a ter lazer, de fazer academia, que é uma coisa que eu gostava, né? E não conseguia fazer porque o meu tempo era realmente muito restrito. Então eu realmente me privava. Eu também não me dava o direito, às vezes, de ir num final de semana em algum lugar porque eu achava que eu tinha que ficar estudando. Então eu realmente me privei de muita coisa durante a faculdade e não me arrependo, porque a minha formação foi muito boa e eu acho que realmente nesse período, a maior parte do seu tempo você tem que dedicar realmente à sua formação acadêmica. Então sim, eu me privei bastante coisa nesse período aí de 5 anos. O Daniel Quartzo perguntou: meu sonho é fazer residência em bucomaxilofacial. Fala um pouco sobre isso. Gente, quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dentista que era especialista em bucomaxilofacial e depois esse dentista até virou professor lá da faculdade que eu estudava, né? Mas na época que eu trabalhei com ele, ele ainda não era. Esse professor ele se formou na especialização lá na Fundecto, na USP, e ele fez a especialização junto com a residência. A parte de bucomaxilofacial, ela também atua em hospitais, né? Então a residência dele, eu tô passando assim para vocês o que ele passava para mim. Realmente a fundo como é a residência, eu não tenho conhecimento. Mas ele falava que realmente é uma residência igual medicina, igual médico, né? Você fica aquele tempo lá, geralmente tem uma carga horária, né, semanal que você tem que cumprir. E você atende casos geralmente de acidentes, né, envolvendo a face. Você atende todos os casos de traumatismo faciais, né? E você vai atuar naquela área ali com cirurgias corretivas e também tem um pouco da parte de cirurgia ortognática. Mas realmente é uma residência igual a medicina, né? Você tem uma carga horária ali semanal para você cumprir e algumas residências você consegue ganhar remunerado também. O Victor Miguel perguntou: como funciona para ser dentista de implantes e facetas? E também perguntou: quando se forma, é difícil conseguir emprego? Então, para ser dentista de implantes e facetas, realmente é uma área que não é muito estudada ali durante a faculdade, né? Só o básico mesmo, essa parte de implante, principalmente se for a faceta que você está se referindo, for laminados cerâmicos, né? Então, é uma coisa bem superficial que a gente tem na faculdade. Então, para você fazer isso depois de formado, é interessante você fazer uma especialização ou cursos de aperfeiçoamento nisso também. Mas indicado é realmente a especialização. E quando se forma é difícil conseguir emprego? Bom, depende da região, das oportunidades e também dos contatos que você tem, né? Realmente quando você forma e tem alguns contatos, tudo fica mais fácil, né? Mas em geral, em cidades maiores não é difícil não, tem bastante clínicas que sempre estão contratando recém-formados. A doutora Ellen Fázio, que estudou comigo, mandou: como faz para ser tão plena? Ai, gente, quem me dera. Um beijo, Ellen. O Marcos Chaves perguntou:
Qual foi a sua maior dificuldade durante o curso? Bom, a maior dificuldade que eu tinha durante a faculdade era quando todas as provas, principalmente das matérias mais difíceis, caíam na mesma semana. Gente, eu não tinha vida social e eu sou uma pessoa que quando eu tô ansiosa por alguma coisa, eu paro de comer. E daí eu não comia e eu ficava concentradíssima naquilo, um estresse danado, eu não conversava com ninguém. Realmente era toda a minha atenção voltada para aquela semana. Então a maior dificuldade era nisso, de saber conciliar minha vida pessoal quando chegava essas semanas de prova. E também a organização de materiais para as clínicas. Então às vezes a gente tinha muitas clínicas durante a semana e daí a organização de materiais para colocar na esterilização da faculdade e depois usar e colocar já para outro dia, e tinha um horário para colocar, era bem difícil aí. O Henrique Brandi perguntou: o que fazer quando estudante de baixa renda para pagar os materiais de odonto? E uma pergunta semelhante à dele foi da Ana Laura Ron. Como cursar odontologia sem dinheiro para os materiais e sem pais que ajudam? Você trabalhou com o quê? Gente, realmente é difícil. Os materiais, quando eles são requisitados lá na lista de materiais, você tem um tempo para ter aqueles materiais e você tem que ter, porque além dos professores sempre perguntarem cadê seu material, aquilo realmente é importante para o seu aprendizado. Então não tem como fazer odontologia sem os materiais. Mas uma dica que eu dou para vocês vocês estão ali ainda no seu tempo de escola, se preparando ainda para entrar numa faculdade, já começa a reservar uma parte do seu dinheiro, uma parte, fazer uma poupança realmente para materiais, se você não tem condição ou seus pais não te ajudam. Outra maneira também de você conseguir arcar aí com os materiais é realmente fazendo um empréstimo, tá? Eu sei que é difícil, né? Mas às vezes se você não consegue com banco, você pode conseguir com algum familiar que tem um pouquinho mais de renda que você, conseguir um empréstimo para você estar pagando e conseguir fazer a odontologia. Outra coisa também é que as dentais geralmente elas dividem o valor do material total ali no semestre, né? Então vamos supor que a sua lista deu R$7.000. Você consegue dividir em 6 vezes aproximadamente. E daí você pode tentar pagando dividido, né? Dessa forma. E a Ana Laura também perguntou se eu trabalhei com o quê? Bom, eu trabalhei como auxiliar de dentista, né? No começo eu trabalhei com esse dentista, bucomaxilo, que eu falei pra vocês. Trabalhei com ele aproximadamente 9 meses. E depois eu fui para uma outra clínica, que aí já era vários dentistas, né? E nessa outra clínica eu trabalhava menos horários, então por isso que eu preferi ir para lá. Trabalhei também como auxiliar. E, gente, a nossa última pergunta aqui. A Sara Letícia perguntou: você sempre soube que queria fazer odonto? Manda beijo. Um beijo, Sara, obrigada por me acompanhar. E não, eu nunca soube que eu queria fazer odonto. Até no terceiro ano, assim, nos 45 do segundo tempo, eu ainda não sabia se eu queria fazer fisioterapia, se eu queria fazer odontologia. Realmente nunca foi assim meu sonho de criança. Muita gente na minha classe, né, da faculdade, falava que, nossa, desde criança morria de vontade de ser dentista, e no meu caso não. Eu fui descobrir que eu gostava da área da saúde quando eu já estava ali no ensino médio. Antes disso eu já quis ser policial, eu já quis ser várias outras coisas, mas aí no último ano do ensino médio eu fiquei entre a área de fisioterapia e odontologia. E daí quando eu passei nos dois, né, eu já contei aqui no canal também que eu passei em fisioterapia e odontologia, meu pai deu um empurrão, falou assim: eu acho que melhor você fazer odonto, porque já tem algumas pessoas também na família nessa área, então eu acho que é melhor você fazer odonto. E aí deu o start, eu fui e fiz. E eu não me arrependo. Eu acho que se fosse para me escolher, escolheria de novo odonto, faria de novo, que é uma coisa que eu me apaixonei e não me vejo fazendo outra coisa. Gente, então essas foram as perguntas, dúvidas que vocês tiveram aí, me mandaram. Muito obrigada, viu, por vocês terem participado. Eu espero ter sanado aí algumas perguntas e dúvidas aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!